Olá pessoal, tudo bem? Convidar vocês para uns conflitinhos aí. Vocês estão prontos para guerra? Pegar seu ticketzinho, assistir uma guerra, participar dela? Brincadeira. De que a gente vai falar hoje? Oriente Médio. Espectro geralzão assim, não vamos entrar muito a fundo de cada pontinho, senão o vídeo passa de horas e horas aqui a gente conversando sobre o Oriente Médio, tá? Primeira coisa, vamos trocar isso aqui, tá? Pegar esse e vamos falar do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área de ocupação de povos basicamente muçulmanos hoje, tá? Mas vamos entender esse processo que trouxe aos dias atuais. Questão natural. A região do Oriente Médio fica localizado perto da Europa, perto da África, é banhado pelo Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, pelo Oceano Índico e também se liga ali com o restante da Ásia. É uma área estrategicamente muito sensível e muito importante, tá? Rica em petróleo. Questão do clima. Predominam climas áridos, semiáridos, desérticos. Climas que possuem uma quantidade menor de água. Nota-se que já temos uma carência aí, gente. Uma carência de água, que vai dar outros problemas adiante. Questão da vegetação. É uma vegetação xerófita, adaptada ao clima árido, seco, sem nada quase de água. Inclusive lá de tão árido que é o lugar que tem a tal do Mar Morto, por exemplo, que tem sal para tudo que é lado. Continuando, rica em petróleo, recurso mineral, recurso natural não renovável, que é a base da maior parte dos países ali em questão econômica. Continuando, a ocupação que nós temos ali da Mesopotâmia vai desde os povos nômades lá da grande antiguidade, passando pela Mesopotâmia, que é a primeira grande civilização, que foi construída no Crescente Fértil, uma área rica em água, solo fértil, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Ok? O tempo foi passando e vamos pular então ali para o século XX, tá? Que é para a gente entender boa parte do que está acontecendo hoje, tá? Mas vamos pegar o século XX no geral. A Ásia, gente, ela foi dividida de acordo com as vontades dos povos europeus, basicamente Inglaterra e França, né? O que aconteceu? Durante muito tempo, os judeus fizeram a diáspora, se espalharam pelo mundo, foram para a Europa e tudo mais. Daí chegou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial causou o quê? Milhões de mortes e tem o tal do Holocausto. O objetivo então era construir um estado para abrigar esses judeus, os sobreviventes, e criaram então o Estado de Israel, onde hoje também é a Palestina. Ok? Por que lá? Porque lá era o habitat, o local onde ficavam os antigos hebreus, os antepassados dos judeus. Lembrando sempre, o Oriente Médio é o berço de três grandes religiões do mundo: o judaísmo e, além disso, o cristianismo e o islamismo. Toda a questão da história da Bíblia, de Cristo, se passa no Oriente Médio, tá? A criação do Estado de Israel vai acender uma série de problemas. Por quê? Porque Israel, assim que criado, ele seria basicamente o capitalismo dos Estados Unidos numa região de influência soviética em meio à Guerra Fria. Tá? Então, os Estados Unidos ajudou muito a desenvolver essa região, já que os ingleses criaram, com o apoio da ONU, se mandaram. Ok? Os Estados Unidos ajudou Israel. Israel entrou em várias guerras com os povos ali. A Guerra Árabe-Israelense de 1949, nós temos a Guerra de Suez, a Guerra de Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias. E até hoje Israel está em conflito com a Palestina. Por quê? Porque Israel venceu essas guerras, expandiu seu território, anexou terras de outros países, alguns eles devolveram, outros eles não devolveram, como é o caso ali da Palestina, certo? O Estado de Israel é reconhecido mundialmente, enquanto o da Palestina não é. E muitas vezes a Palestina tem que lutar com os israelenses com pedras e madeiras e as tais das intifadas, certo? Vamos sair um pouco agora de Israel, tá? Vamos falar da água. A água, ela é um recurso pouco ofertado naquela região. Tem poucas reservas de água. Isso gera muitos conflitos. Questão de conflitos, então. A gente falou de Israel. Nós temos os conflitos ligados, atualmente, à Primavera Árabe.
Como assim Primavera Árabe? Primavera Árabe é um movimento de nações onde o islamismo predominava, que esses movimentos tinham como objetivo derrubar ditadores que estavam há décadas no poder. Envolveu o Iêmen, envolveu o Egito, a Líbia lá na África, a Tunísia. E por que Primavera Árabe? Porque foi na primavera de 2011, certo? Acabou a Primavera Árabe? Não. A Síria tem toda essa questão aí da Primavera Árabe, a questão da religião, a questão do governo, a questão do interesse externo, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, China e assim por diante. Esse é um conflito assim que nós temos que ficar de olho. Agora, nessa época, parece que não falo mais, ainda não está resolvido. Nós temos a questão da Primeira e Segunda Guerra do Golfo. Tá? A Primeira Guerra do Golfo lá no início dos anos 90, onde o Iraque invadiu o Kuwait com o apoio dos Estados Unidos, o Kuwait conseguiu virar o jogo. Nós temos a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, aquela história lá de armas de destruição em massa. Nós temos a questão do Afeganistão também, ali está pertinho. Tem mapas que consideram o Afeganistão do Oriente Médio, tem mapas que não consideram. Mas por questão cultural, do jeito que o pessoal vive, tá, é Oriente Médio sim, vamos incluir, eu incluo. Tá? Tem a questão de 2001, Al-Qaeda e tudo mais. Tá? Então a gente entra agora no mérito do que eu vou dizer para vocês, o mérito dos grupos terroristas. Vários. Hoje o ISIS, que recruta pessoas do mundo todo. Essa questão do conflito é muito forte, muita gente morre à toa ali por questões religiosas, por questões econômicas, o que gera muitos refugiados que vão para a Europa, daí dá toda aquela questão conflituosa que traz de volta a xenofobia e assim por diante. Tá? É muita coisa. Quem não sabe que xenofobia é intolerância ou aversão a estrangeiros. Não é só ele, mas a cultura que ele carrega junto. Ok? Tô procurando aqui explicar tudinho para vocês, bem resumidamente. Continuando. Nós temos um conflito muito louco ali entre a Arábia Saudita e Irã, que são as duas grandes nações em território, em recursos, principalmente petróleo, que lutam para ter o domínio. A Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos, por exemplo, enquanto o Irã não é, tem a questão nuclear. A questão do petróleo. A questão do petróleo, a gente pode dizer que ela é uma situação bipolar. Tem duas faces. Nós temos os países ricos em petróleo, que souberam utilizar deste recurso para se desenvolver. Exemplos que o mundo todo sabe. Vamos para o primeiro, o Catar. O Catar tem uma renda per capita super grande. Dinheiro, vai sediar uma Copa. Nós temos o Bahrein, né? Um lugarzinho bem pequeno, que sedia uma corrida de Fórmula 1. Nós temos o Emirados Árabes Unidos. Olha o que o petróleo fez com aquela região que era puro deserto. Certo? Nós temos o Kuwait, que está no meio, ele está se recuperando, está indo. Temos uma Arábia Saudita, que produz muito petróleo, mas é um país muito fechado ainda. Temos o Irã, que segura o petróleo, que está a questão nuclear. Então, o petróleo, às vezes, ele pode ser bom. E realmente ele é. Tá? Quando eu falo da água, a gente fala mais um pouquinho desses países. Mas tem outros países ali que o problema do petróleo é problema. A questão do Iraque. O pessoal ali, ó, que fizeram com o Iraque. Então, o que a gente resolve? A Síria. O petróleo mais bagunçou do que ajudou esses países. Temos países que pouco são falados. Às vezes o Iêmen, o Omã, que ficam a sul da Arábia Saudita, são países pobres. Temos o caso do Líbano, que teve conflitos ainda com Israel. O pedacinho do Egito lá tá nesse Oriente Médio. Tá? O que será o petróleo? Bênção ou desgraça? Sonho ou pesadelo? Depende do país, depende de como se utiliza esse recurso. Ok? Situação que deve ficar bem claro, o petróleo é finito, tá, gente? Ele acaba um momento. Então, alguns países já estão se movimentando, investindo principalmente no turismo, investindo em irrigação. Irrigação, né? Coitado do Mar Vermelho. O Mar Jordão tá assim, ó, tem água sendo desviada para tudo que é canto. Tá? Para a produção de alimentos. Ok? Nós temos ali vários filmes que vocês podem olhar sobre o Oriente Médio, sobre a cultura, tudo. Tá? Continuando, para encerrar, vamos falar um pouquinho da água. Israel, Emirados Árabes Unidos, eles usam muito da dessalinização da água.
É uma alternativa que eles têm. Quem faz isso é o pessoal que tem dinheiro, tá, pessoal? O pessoal que tem dinheiro, né? O pessoal ficou muito triste. O pessoal que tem recurso. Porque é caro, polui, gasta energia, tá? Aquela região pode ser muito bem utilizada para muita energia solar renovável. Enfim. E para encerrar, tem um paísinho aí que eu meio que deixei de lado, né? Turquia. A Turquia ela é a ponte que liga a grande parte do Oriente Médio para a Europa. 3% da Turquia está na Europa. E ela é rota de imigração. Certo? Então, isso é um resumão do Oriente Médio. Posso ter deixado alguma coisa para trás? Obviamente, é muita coisa. Cada aspecto aqui que eu falei para vocês dá uma videoaula gigante, tá? Curtiu aí? Tem dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Pois eu não falei tudo do Oriente Médio. Comenta aí embaixo. E tamo junto. Forte abraço. Segue nós lá.